Boa noite, amada igreja, graça e a paz, amém? Como é bom podermos estar na casa do nosso Deus, do nosso Pai. Gostaria de convidar vocês para ficarem de pé. Vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Declarar palavras de grandeza ao nosso Pai. Declarar que nós não somos nada e que Ele é tudo em nossa vida. Mais uma campanha se encerrando, mas que esse seja um momento para a gente se achegar mais de Deus. Que não seja um momento de desânimo. As batalhas virão, as lutas virão, mas nós cremos no nosso Deus que já é vencedor. O nosso Deus é vencedor em todo o tempo. Nós cremos, nós pedimos, Senhor Jesus, habite em nosso coração. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és um Deus imutável. Tu és um Deus vencedor. Céus e terras passarão, governos passarão, mas a Sua palavra permanece. Oh Senhor Jesus, a Sua justiça é eterna. És lindo, Senhor. Senhor Jesus, nós não somos nada. Nós colocamos aqui, ó Pai, a nossa vida até o altar. Vem habitar em nosso meio, Senhor. Nos ensine a caminhar conforme a Tua presença, Senhor. Nos ensine, Senhor, a caminhar conforme o Teu querer. Nós possamos viver o impossível em Ti. Nós possamos vivenciar o impossível em nossa vida através da Tua presença, Senhor. Oh, declare isso, igreja. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és um Deus imutável, não há nada igual a Ti, Senhor. Vem habitar em nosso meio. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Vem com Seu sopro, vem com Seu vento em nosso meio. Habita em nosso coração. Declare isso, igreja. Santo Espírito, és bem-vindo.
inundados por tua glória, vamos provar a sua presença, Senhor. Vem habitar em nosso meio. Declaramos: a nossa vida está entregue a Ti, a nossa vida está em Tuas mãos. Vamos provar o quão real. Vamos provar quão real é tua lei. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Habita nosso meio, Senhor Jesus. Vem habitar. Desejo sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua Tu és bem-vindo neste lugar, amado Espírito Santo, pois sem Ti não faz sentido, não faz propósito, não há propósito algum, Senhor, estarmos aqui insistindo nestes 12 dias, se não for por Tua presença. Nós clamamos a Ti, doce Espírito de Deus, continue ministrando aos nossos corações, pois declaramos que o Pai é bem-vindo aqui. Assim também o Filho é bem-vindo aqui. E Tu, amado Espírito Santo, não é esquecido entre nós. Te amamos, Te adoramos, muito mais do que uma sensação. É real a Tua presença. O Senhor se move. E nós clamamos a Ti, perdoe-nos das vezes em que temos entristecido a Ti. Pois a palavra do Senhor declara: não entristeçais o Espírito de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Perdoa-nos, amado Espírito Santo, por muitas vezes ignorá-lo, por muitas vezes não percebê-lo, por muitas vezes sermos tão insensíveis a Ti, por negarmos o alerta, por negarmos o arrependimento. E nós oramos, doce Espírito de Deus, continue tocando nosso coração, nos renovando, pois desejamos de todo o coração voltar para o Senhor, voltar para Ti, Senhor. Pai, nós oramos que este ambiente continue sendo um ambiente favorável da manifestação da Tua graça, um ambiente, Senhor, favorável para o quebrantamento, para vidas que sairão daqui, Senhor, nesses dias aliançados na Tua presença. Nós clamamos a Ti, em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, agradeça ao nome de Jesus, ao Espírito de Deus. Seja exaltado, Senhor, deste lugar.
Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Glórias a Deus. Como é bom chegarmos juntos nessa final. E para alguns estão pensando: acabou, terminou. Não. A verdade é está apenas começando, assim como o ano está. Está apenas começando, porque o que o Senhor tem ministrado no nosso coração nesses dias, eu creio que Ele ativou revelações em nosso entendimento, despertou coragem, despertou uma sede em nosso coração, despertou um posicionamento. Agora é hora de começarmos a viver no Senhor para a glória dEle. Agora é um momento para isso, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão engajados conosco. Isso tudo não se remete a uma só pessoa, a uma só liderança, a um pastor, mas toda uma equipe engajada. E eu louvo a Deus de ver pessoas aqui que pregaram através do seu servir, através das suas mãos. Alguns usaram o microfone, outros usaram as mãos. De alguma forma todos estavam e estão engajados para juntos servirmos ao nosso bom Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar sobre essa palavra que o mestre muito bem enfatizou, sobre o ID. E com relação a este ano, eu creio que o Senhor quer alinhar o nosso coração com essa palavra. 2026, inspirados pela missão. Inspirado pela missão, porque o ID é a palavra da missão. Missão essa que Cristo confiou a nós como igreja. E eu gostaria de ler essas palavras tão conhecidas de Mateus, no capítulo 28, do verso 19. E também o versículo 20, você que está com a sua Bíblia, abra por favor, ou se assim preferir, será projetado também no telão. Assim está escrito a palavra do nosso Deus, as palavras de Jesus. Essas palavras são conhecidas como a grande comissão. E por algum propósito o Senhor me mostrou, queridos, um entendimento sobre uma grande comissão que há nessa palavra, que muitas vezes passa despercebido. Ainda que seja em destaque o ID, mas iremos entender que a ordenança do Senhor não se trata somente o ID. O ID trata-se de um encorajamento, mas nós iremos compreender sobre a continuidade dessa palavra que nos impulsiona a cumprir uma ordenança, um mandamento que o Senhor estabeleceu nessa palavra. Verso 18 ao verso 20, assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, queridos? Glórias a Deus. Irmãos, o mundo está perguntando para a igreja: que horas são? A resposta que a igreja precisa urgentemente dar ao mundo e para a nossa cidade, a resposta é hora de ser salvo. É hora de ser salvo. O mundo está perguntando para a igreja: que horas são? É hora de ser salvo, queridos. É hora de anunciar a salvação. Anunciar a salvação do Senhor. Aliás, irmãos, qual é o propósito da igreja se não evangelizar? Qual é o propósito da igreja se não anunciar o evangelho da salvação? Qual é o propósito da igreja? Se não for realmente para anunciar a palavra que tem poder para mudar o destino eterno das pessoas, assim como muitas dessas pessoas somos nós,
a qual o Senhor tem nos alcançado. É tempo de salvação. E essa palavra, queridos, essa noite, é uma palavra para nos impulsionar a isso. A quem deve responder o ID? Para quem é o ID? Primeiramente, este ID foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Para quem? Para os seus discípulos. Discípulos estes que muitas vezes anunciam o Evangelho de Cristo sem ser pastor. Não precisa ser pastor, e não somente deve ser um líder para anunciar o Evangelho. É para aquela que está lavando roupa, é para quem está trabalhando em serviços gerais, é para quem cuida das suas obrigações diárias em casa, é para o profissional da área da saúde, é para o profissional da área da construção civil, é para o estudante, é para em todos aqueles que estão exercendo alguma profissão, é para estes as quais que têm uma coisa em comum: a fé em Cristo Jesus. Agora, onde eles estão, o que estão fazendo, o quanto ganham, qual a sua profissão, não importa. O que importa é uma coisa em comum que há entre nós, que é a fé em Cristo Jesus. E essa missão, queridos, está também designada para todas as pessoas, independente onde elas se ocupam. Interessante que antes de Jesus falar sobre o ID, em Mateus, no capítulo 9, versículo 13, ele falou antes sobre um ID. E se não entendermos este ID em Mateus 9, 13, dificilmente nós iremos responder o ID de Mateus 28, do verso 19. Dificilmente. O que Jesus disse em Mateus 9, 13, ele diz: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus disse: ide e aprendei o que significa misericórdia quero. Eu não quero holocaustos. Jesus está dizendo: olha, o amor, a compaixão pelos perdidos é melhor do que sacrifício, do que rituais religiosos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não quero bons frequentadores de igreja, mas sim uma igreja que seja sal, uma igreja que seja luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, uma igreja que venha cumprir o propósito dele, a qual ele nos confiou. Ide e aprendei o que significa misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Se eu e você não aprendermos o que significa misericórdia, dificilmente iremos se dispor para evangelizar. Se nós não tivermos uma chama em nosso coração pelas pessoas, uma compaixão pelos perdidos, dificilmente nós iremos cumprir o ID de anunciar o Evangelho ou de fazer discípulos. Dificilmente. Portanto, irmãos, para cumprirmos nossa missão e cumprirmos o ID, é interessante que o que chama a atenção é que essa palavra do ID tem este significado no original: é cumprir-se a missão indo. Ou seja, o ID nada mais é do que indo. Onde você estiver, vai sair de viagem? Indo, anunciando o Evangelho. Onde você estiver, vai para o trabalho, vai para um momento de lazer, vai para um momento de descanso, vai passear em família, é indo. Aquele que é movido por compaixão não tira férias ao ver um perdido necessitado de ajuda, não vai passar largo, sendo indiferente, é indo, irmãos. Essa palavra me toca. Às vezes eu gosto de correr, eu aplico isso como um momento espiritual, um momento que eu vou falando com o Espírito Santo. Dias atrás, eu correndo, passo perto de uma pessoa, já era ainda bem cedo, e por um momento, eu tentei negociar comigo mesmo a minha consciência. Eu passei e falei: bom dia, meu querido, e continuei.
Aí eu pensei, não, eu não estou passando de largo, eu pelo menos falei um bom dia e até estendi a mão. Mas o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, eu falei, já sei, eu conheço essa voz, vou voltar. Voltei e falei assim, tem um grande dia hoje pela frente, hein, meu querido, você está animado? Ele sorriu e por um momento, conversando com ele, ofertei uma oração, ele aceitou, pude orar com ele e finalmente eu conheci. Tratava-se de uma pessoa do trecho que aparentemente não apresentava, que era alguém que vive sem norte neste mundo, alguém que está aqui, amanhã está em outro lugar, e estava perdido aqui na cidade, que não sabia onde que era a BR, porque ia pegar o trecho. E o Senhor me moveu para aquela pessoa, não foi pelos vestimentas dela que me chamou a atenção, como eu disse, aparentemente não se tratava de alguém que estava no trecho, mas o Senhor me tocou para indo, mesmo indo, seja caminhando, ou seja correndo, ou seja, como eu disse, um lazer, ou um momento que você esteja, é indo. Irmãos, nós vamos a tantos lugares, indo, e esquecemos muitas vezes que nós estamos sob uma missão, de testemunhar a Cristo. Eis que vos dou autoridade, Ele deu autoridade aos discípulos, Ele deu autoridade, isso significa que nós temos autoridade da parte do Senhor para usar o poder dEle, temos autorização, um direito legal da parte de Cristo a usar a sua autoridade, para quê? Para cumprir a sua vontade, para cumprir a sua palavra. Enquanto estiverem indo, façam discípulos em todas as nações. Poderia ser assim também o significado deste versículo. Enquanto estiverem indo, façam discípulos, seja nas nações, seja no bairro, seja próximo à sua casa, seja em qualquer lugar. Enquanto estiverem indo, façam discípulos. O que nos chama bastante atenção, que o Senhor deixa bem claro, irmãos, que o chamado, aqui está a missão, mas a ordenança do Senhor não é simplesmente o id, a ordenança do Senhor é fazer discípulos. Significa que o discípulo não está pronto. Este é um desafio que nós temos, queridos, de fazer discípulos. E como nós podemos cumprir a nossa missão, meus irmãos? Primeiramente é sendo um discípulo. Eu acredito que antes de nós recebermos métodos, orientações, como formar discípulos, antes precisamos ser discípulos. Precisamos ser discípulos, aqueles que revelam um coração de servo, um coração sensível, ou aquele que está andando nos passos de Jesus. Não faz sentido alguém se dispor para ensinar o que é ser discípulo, se não tem um coração ensinável. Como eu desejo que você aprenda aquilo que eu não desejo, ou algumas coisas sou resistente para aprender. Por isso que eu entendo, quanto mais a pessoa ela cresce na fé, ou quanto mais ela é madura espiritualmente, uma das coisas que jamais ele vai abrir mão é um coração ensinável. Discípulo é um aprendiz, é aquele que tem um coração de fato ensinável, um coração que está sempre aberto para aprender, sempre a ouvir mais, sempre aberto para ser corrigido quando necessário, ser repreendido quando necessário. Irmãos, é uma cegueira tão delicada quando alguém diz assim: eu já sei de tudo, já li a Bíblia algumas vezes. Muitas vezes nosso próprio esforço é motivo para a gente nos vangloriar. Cuidado, irmãos, pelo seu esforço, pela sua dedicação, ainda que seja para fazer a coisa certa, como ler a palavra de Deus, praticar o devocional pelas manhãs do seu dia, de você dedicar na oração. Cuide para que essa dedicação não se reverta no orgulho, de não se achar superior a outro. Cuidado com isso. Devemos guardar nosso coração para que os nossos próprios esforços não venham reverter em uma vanglória. Onde está o coração sensível? Onde está o coração de discípulo? Um coração discípulo, irmãos, está sempre aprendendo. Nós realmente não tem como, irmãos, ensinar as pessoas sobre o discipulado, andar juntos, se você realmente não tiver alguém a qual você é submisso. Este ano, irmãos, quero encorajar você
a buscar conhecer sobre essa cultura do discipulado, de você estar aberto seu coração para aprender algo, para aprender mais com Jesus através de pessoas que estão caminhando na fé. Sabia que o discipulado é uma ferramenta de Cristo poderosa para tratar a nossa carnalidade, para tratar principalmente pontos cegos na nossa vida? Eu não quero muito adentrar neste assunto agora, irmãos. É outro momento para falarmos melhor sobre isso, mas eu gostaria que você inclinasse seu coração, se permitisse entender melhor sobre este assunto. O que é ser um discípulo? E aqui tem uma definição que eu gosto muito de falar sobre isso, para facilitar aqui uma forma bem objetiva. O discípulo é alguém que crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Logo você é um discípulo. Mas não para por aí, vírgula, expressa essa fé ao ser batizado. Você crê em Jesus? Foi batizado? Amém? Logo você está nos caminhos de um discípulo. E não para por aí. E permanece em comunhão com os irmãos, a fim do que? De aprender as verdades da fé. Permanece, guarde essas palavras, queridos. Permanece em comunhão com os irmãos, porque sem comunhão não há discipulado. E se nós desejamos cumprir a missão, cumprirmos o ID, a palavra a qual o Senhor confiou a nós como igreja, queridos, nós temos que antes termos atitudes de discípulos. Discípulo, olha, é aquele que crê em Jesus, é batizado e permanece em comunhão com os irmãos. E essa comunhão é um aprendizado maravilhoso, é terapêutico. Nós somos tratados, somos ministrados, aprendemos muito, até mesmo com pessoas difíceis. Aprendemos com irmãos diferentes. Aprendemos com aqueles que são mais maduros na fé. Aprendemos, irmãos, porque tem pessoas que servem a Jesus de uma forma tão linda. E sabe onde se expressa isso? No casamento. Sabe onde se expressa isso? E temos que aprender no trato com os filhos. São discípulos que revelam um coração em Cristo através do respeito pelos pais, através do respeito pelas autoridades, através da intercessão pela cidade, pelas autoridades. É isso, irmãos, que eu vejo pessoas que impactam tanto a nossa fé. É um discípulo de Jesus. Não preciso andar com uma camisa e dizer eu sou um discípulo de Jesus, ou aqui minha identidade. Não, são as nossas atitudes baseadas na verdade da palavra. Isso revela. Agora, como ser um discípulo e muito menos cumprir a missão do Senhor, sendo que eu parei no caminho deste processo todo? Onde eu parei? Eu confessei minha fé em Cristo, eu sou batizado, porém eu não permaneço na comunhão, porque é na comunhão que eu aprendo. É na comunhão que eu também posso contribuir para ensinar algo. Eu posso ensinar a um novo convertido a não tropeçar onde eu tropecei. Eu posso ensinar meu irmão novo na fé sobre caminhos tortuosos, mesmo afirmando a fé em Cristo. Ou seja, os meus pecados, onde eu tropecei um dia e o Senhor Jesus me purificou com o sangue dele, isso pode se tornar, irmãos, uma lição para instruir aqueles que estão começando na fé, aqueles que já estão firmes, já passaram por crises no casamento, crise familiar, crise vocacional, crise de identidade, hoje restaurados, vivendo uma estabilidade, firmado na rocha, na presença do Senhor, são um instrumento de Deus, através de sua experiência, para ensinar a outros. É isso, é formando, ensinando. Tudo que passarmos diante do Senhor, irmãos, ou nossa caminhada de fé, não é em vão. Isso pode reverter para ser uma bênção na vida de alguém. Isso é capaz de abençoar alguém. E cumprirmos a missão, meus irmãos, a missão cumpre-se confiando no fato. Qual é o fato? Não é uma promessa. Eu vejo que isso aqui é um fato.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é fato, irmãos. Não é uma promessa. Mais que uma promessa, isso já é fato. Isso não é uma promessa que vai concretizar. Agora fala para mim, se isso não é motivo de nós estarmos inspirados a cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Pelo fato de Cristo estar conosco. Eis que estou com vocês. Aonde? Enquanto vocês vão indo, anunciando, fazendo discípulos. Enquanto você compartilha as suas experiências, a fim de abençoar alguém, ali é a presença do Senhor. Enquanto você compartilha do amor de Cristo com pessoas, ainda que você se sente talvez tímido ou tímida, mas você está disposto a romper isso, saiba, a manifestação da presença do Senhor, Ele dará a você palavras de conhecimento, discernimento, vai fluir palavras que não são suas, mas saiba de uma coisa, nós só iremos experimentar essas verdades que é fato, irmãos, se tivermos disposição para ir, se abrir os nossos lábios para abençoar, irmãos. Uma coisa que eu aprendo, que o propósito nós só descobrimos durante a caminhada, indo e fazendo, que nós vamos descobrir onde Deus quer usar nossa vida. Ah, Deus, qual é a sua vontade sobre a minha vida? Vai indo, vá, se dispõe. Aí você vai entender um momento, Deus me chamou para isso. É indo, irmãos. Não basta apenas dizer, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, mas não tiver disposição de levantar no sofá, irmãos. Ah, Deus, usa a minha vida, Senhor. Eu já fiz a minha oração do dia, até disse, Deus, usa a minha vida. E eu estou aqui em casa. Certa vez nós estávamos em uma disposição, movido pelo Senhor a evangelizar. Passamos uma casa, batemos palmas e saiu um rapaz. Esse rapaz, ele saiu e a ele falamos, nós queremos orar pela sua vida, se você permitir, mas queremos dizer antes que Jesus ama a sua vida e tem um plano de salvação. Esse rapaz começa a chorar. Ele chora e nós, sem entender o porquê, e ele fala, eu estava agora há pouco deitado no sofá, e eu disse, Deus, se o Senhor existe, fale comigo. E de repente vocês batem palma aqui na minha casa para dizer que Ele me ama. Oh, irmãos, Deus iria usar alguém para levar essa mensagem de confirmação àquele jovem que estava desesperado, precisando ouvir a voz do Senhor. Agora, quem iria? Se não tiver uma disposição, é indo, irmãos, é indo. Algum momento parece que foi tudo em vão, parece que não teve efeito nenhuma palavra, aquela oração parece que não aconteceu nada. Cuidado, talvez você não enxerga o impacto espiritual que teve na vida daquela pessoa, ao orar por ela, ao liberar uma palavra de bênção sobre a vida dela. Experimente isso, irmãos. Temos que experimentar isso, igreja. Temos que ser ousados na parte do Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu preciso concluir. Missão para 2026. Segure essa, irmãos. Qual é a nossa missão? Eu encorajo você a aproveitar as oportunidades para anunciar Cristo. Eu não sei que você já estabeleceu assim, minha meta neste ano. Irmãos, meta quando você alcança já fica estagnado. Missão, minha missão. A missão não é somente minha, porque entre tantas pessoas Deus escolheu a mim. Não. Você entendeu que ser discípulo de Jesus tem um chamado, tem uma missão de anunciar o Evangelho que alcançou a sua vida e alcançou a sua casa. É anunciar, queridos. Coloque isso, irmãos, como uma missão para este ano. Eu estou disposto, pela graça e misericórdia do Senhor, a aproveitar as oportunidades para anunciar Cristo, para anunciar Cristo, para expressar o amor de Cristo. A questão é, quem nessa noite está disposto a dizer, Senhor, eu permito ser uma expressão do seu amor, aonde o Senhor desejar que eu esteja. Eu permito ser uma expressão do seu amor, para amar a quem o Senhor deseja, para expressar o seu amor a quem o Senhor deseja.
Novamente eu quero dizer, irmãos, o mundo está perguntando que oração. Está perguntando para a igreja: que oração? A igreja tem essa resposta: é hora de ser salvo, é hora de converter-se, é hora de conhecer a Cristo. Nós temos que cumprir essa missão, queridos. Nós podemos prosperar em muitas áreas daqui na igreja, socialmente, em estrutura, tudo isso é válido, glória a Deus, é o reino. Mas existe uma coisa que nós não podemos ser negligentes: é cumprir a missão de levar o amor de Cristo. Eu chamo você nessa noite para, junto comigo, converter o nosso coração a essa palavra e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, e me impulsione, Senhor, a anunciar o Evangelho do Senhor. Você que é um novo convertido, é para você essa palavra. Você que já está há um tempo na caminhada de fé, é contigo também, é para você essa palavra. É para o pastor, é para o novo convertido. Nós precisamos, irmãos, permitir que essa chama venha incendiar nossos corações. Como eu disse, do contrário, não faz sentido sermos igreja se não for para anunciar o Evangelho da salvação. Amém, meus irmãos? Se hoje de pé, por favor, queridos irmãos. Senhor, nós tocamos em oração nossas vidas e queremos declarar: eis aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, eis-me aqui, Pai. Eu creio que o Senhor não despreza corações que se dispõem para ser um instrumento nas suas mãos, Senhor. Pai, eu oro que o Senhor, pelo teu poder, venha remover, Pai, todas essas cadeias das distrações que tem aprisionado. Pai, nos impulsione com um senso de urgência. Pai, que venhamos neste ano apresentarmos frutos para a glória do Senhor no batismo. Irmãos, em nome de Jesus, coloque no seu coração este anseio, ore por isso e viva isso pela fé. Que este ano você vai trazer pessoas para o batismo. Você será uma daquelas primeiras pessoas a dar um abraço ao ser batizado. Essas pessoas, seja alguém da sua família, seja seus vizinhos, seja pessoas no seu trabalho, seja na escola, na faculdade. Coloque seu coração: este ano eu quero estar lá na frente para ser um dos primeiros a abraçar uma pessoa a qual o Senhor usou minha vida para levá-lo a Cristo, para levá-lo ao Evangelho. Coloque isso como uma missão, como um propósito, como um desejo no seu coração. Este ano eu quero levar uma pessoa para Jesus. Eu quero levar pessoas a Cristo. Eu quero pessoas junto comigo para servir ao Senhor. Eu quero compartilhar o que eu aprendi e quero aprender mais sobre Cristo, sobre a palavra. Eu quero aprender mais com os meus irmãos. Eu quero me dispor para aprender. Eu quero estudar mais a palavra. Eu quero estar participando de uma célula. Eu quero me dispor para ser um aprendiz, a fim de liderar uma célula. Eu quero me dispor para ser um canal, um instrumento nas mãos do meu Senhor. Jesus, eis-nos aqui, Pai. Nos colocamos em Tua presença e clamamos: Espírito Santo, continue soprando sobre a Tua igreja, porque cremos que é chegado o reino dos céus e o Senhor tem pressa para salvar as vidas. Oramos, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto louvarmos com essa canção, traga os seus pedidos aqui de oração na frente, irmãos meus. Logo nós iremos ter um tempo juntos de oração. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir.
é somente para a Tua glória, Senhor. Quero convidar aqui o Ministério de Intercessão para estarmos juntos aqui, queridos, por favor. Nós vamos orar. Vamos clamar juntos, queridos. Vamos responder nessa noite um apelo, aquilo que há no coração do Pai. Pastor, vem aqui, precioso, por favor, querido. Senhor, é pela Tua graça, Pai, que nós fechamos um ciclo aqui neste lugar, nesta noite. 12 dias, Senhor, de busca, 12 dias, Senhor, intensos, ouvindo a Tua voz, pela Tua palavra, tão inspirada, Senhor, que nos impulsiona para o novo de Deus neste ano. Obrigado, Senhor, porque estas palavras são como caminhos em que devemos trilhar, e o Senhor nos convida hoje, Senhor, selando esta jornada, a darmos passos firmes, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para esta igreja. Oh Senhor, desde o vinde até o ide, Senhor, é aquilo que somos, e é a única coisa que temos para Te entregar. A nossa verdadeira adoração é servir ao Senhor, é Te obedecer, é ir, Senhor. Pai, vem mesmo nos capacitar, que neste ano, Senhor, sejamos mais solícitos, estejamos mais submissos, estejamos mais, ó Deus, atentos, ó Pai, e menos distraídos por aqueles que clamam, Senhor, por uma palavra, por um abraço, por um socorro. Assim, Senhor, vem mover o coração dessa igreja, vem mover o coração, Pai, de cada membro desta casa de oração, vem mover, Pai, o coração de cada líder, sim, Pai, de todos aqueles engajados e mesmo aqueles que ainda não estão exatamente no ministério, mas que, Senhor, entende o chamado para ser discípulo, e assim, Senhor, assumir um compromisso, o comprometimento com o Senhor, com o Teu reino, para pregar a Tua palavra, para anunciar as boas novas, para declarar vida aos sepulcros, para trazer, Senhor, amor aonde há ódio, para pregar a reconciliação onde existe a inimizade, para trazer a justiça onde impera a injustiça. Senhor, vem nos purificar, vem limpar e lavar a Tua igreja, para que demos seguimento à missão do Senhor, a missão a qual o Senhor nos confiou, tão caro, Senhor, porque custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ah, Senhor, mas é por amor que o Senhor nos chama a expressar esse amor. Capacita-nos, ó Pai. Eu creio, Senhor, que todos estes pedidos aqui, inclusive o meu aqui, Senhor, todos estes dias, colocando no Teu altar, dizendo: Senhor, faz um milagre. Pai, tudo é para a Tua glória. Pedimos, Senhor, exalta o nome de Jesus. Espírito de Deus, revela o poder do Senhor. Vem mesmo, Senhor, expressar a Tua glória em cada situação. Pai, nós queremos ao longo destes anos viver grandes coisas, mas dá-nos também a alegria, Senhor, de ver testemunhos, Senhor, de famílias que se reconciliaram, testemunhos, Senhor, de casamentos restaurados, testemunhos, Senhor, de jovens libertos da droga.
Homens, Senhor, que se posicionaram e abandonaram a bebedeira, a jogatina, a prostituição, o adultério. Testemunho, Senhor, de que o Espírito de Deus está operando entre nós e através de nós, Senhor. Dá-nos o presente, Pai, de que neste ano possamos mesmo aproveitar as oportunidades para sermos o Teu corpo, para sermos a Tua voz, para sermos as Tuas mãos, para sermos os Teus pés. Ah, Senhor, mova-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim: Senhor, mova-me neste ano, leva-me, Senhor, aonde eu preciso ir, abra os meus olhos espirituais, dá-me disposição, dá-me coragem, dá-me poder e autoridade do Teu Espírito. Senhor, leva-me, usa-me para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode exaltar ao Senhor com as suas palmas. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós vamos continuar a um tempo de oração aqui. Se você puder ficar conosco mais um tempo, nós não iremos estender até tarde, em vista de estarmos já uma jornada de 12 dias, e muitos irmãos chegaram bem mais cedo aqui também. Nós iremos dedicar mais um tempo. Se você puder ficar conosco, será uma bênção. Nossos irmãos de intercessão estarão aqui na frente agora. Se você quiser sair do seu lugar e dirigir-se a um deles para orar pela sua vida, ou te ajudar em oração por algo, é um momento agora. E eu vou orar. Assim que eu orar, você que precisa sair, vai na bênção, que o Senhor te guarde, te cubra. Permitindo o Senhor, domingo estaremos aqui para a celebração ao Senhor, tanto pela manhã às 10 horas e também às 19 horas. Amém, meus irmãos? No mais, louvado seja Deus por esses dias. Louvado seja o nome do Senhor, que nos visitou de uma forma tremenda, irmãos. Como Deus falou, amém, queridos? Como Deus falou conosco nesses dias, irmãos. Eu estou com o meu coração transbordando, queridos. Como Deus usou vidas de uma forma tão profunda, com tanta ousadia, quanta autoridade que fluiu, irmãos, nesses dias, de ver o engajamento, a intercessão, o ministério de louvor, o pessoal da mídia, os pregadores que colocaram o coração para servir aqui. Você, meu irmão, minha irmã, que eu sei de muitos aqui que deixaram outros afazeres, e alguns até saíram daqui para voltar para o trabalho ainda. Como não se animar, irmãos? Como não louvar a Deus por tudo? Louvado seja o nome do Senhor por essa amada igreja, por essa jornada tão abençoadora. Amém, meus irmãos? Chegou ao fim, mas é um novo começo. 2026 está apenas começando. Que o Senhor te guarde, te abençoe. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do amado, maravilhoso, conselheiro, Espírito Santo, continue sendo derramado sobre a tua vida hoje, no decorrer deste ano 2026, e que assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Se puder vir aqui na frente, venha. Se você precisar sair, vai.